Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. Vem comigo! Bom, estamos aqui então com o nosso ciclo trigonométrico, certo? O ciclo trigonométrico vai ser uma circunferência de raio unitário centrado aqui na origem, certo? Eu coloquei aqui o nosso ciclo trigonométrico marcando aqui alguns valores na medida de ângulo em radianos, certo? Então, lembrando para o nosso estudante, 1 radiano é uma medida de ângulo que a gente obtém quando, ao considerar um arco, né, de comprimento R, né, o ângulo que fica descrito aqui é exatamente o ângulo de 1 radiano. Bom, se o estudante se lembra da geometria plana, o comprimento de uma circunferência, né, o comprimento de uma circunferência é dado por C igual a 2π vezes R. Isso significa que 2π radiano, né? 2π radiano equivale a 360 graus. Ou, se você preferir, você pode dividir por 2 e concluir que π radianos equivale a 180 graus. Ok? Então, por meio dessa relação, você pode determinar a medida de qualquer ângulo em graus, transformar para radianos e vice-versa. Por exemplo, eu marquei aqui o π sobre 6 radianos. Quanto equivale π sobre 6 radianos em graus? Bom, se eu desejo descobrir esse valor, o que eu tenho que fazer é colocar aqui π sobre 6 e colocar aqui x. Ao fazer a multiplicação aqui de meios por extremos, né, ou seja, ao utilizar a regra de 3 simples, eu vou obter o seguinte, eu vou obter que π vezes x é igual a π sobre 6 vezes 180. Então, vai ficar 180 π dividido por 6. Perceba que eu posso simplificar π com π, então fica simplesmente 180 dividido por 6, que nós sabemos que é 30. Ou seja, x é igual a 30 graus. Muito bem. Então, aqui eu dispus alguns valores no nosso ciclo trigonométrico, justamente para ajudar o estudante a se familiarizar com alguns pontos, né? Alguns arcos, que serão arcos notáveis para nós. Então, por exemplo, aqui no ponto de coordenadas 1 e 0, como a circunferência aqui é unitária, o ponto de coordenadas 1 e 0 pertence à circunferência, certo? O raio é 1 e o centro é a origem. Então, aqui a gente tem um ângulo de 0 grau, certo? Mas também é o ângulo 0 radiano. Se a gente vai aqui para π sobre 6, aqui a gente tem 30 graus, né? Perceba que aqui no meu arco aqui está medindo em graus, certo? Aproximadamente aqui 30 graus, porque eu não consigo colocar na posição aqui exata, certo? Mas se eu tivesse exatamente aqui sobre o π sobre 6, eu ia ter exatamente 30 graus. π sobre 4, se você também for utilizar a regra de 3, você vai concluir que π sobre 4 também é um arco notável, também é um arco notável e vale, média, né, 45 graus. π sobre 3 é 60 graus, π sobre 2 é exatamente 90 graus, certo? E aqui a gente vai para arcos que não são, lá na trigonometria, no triângulo retângulo, conhecidos como arcos notáveis, mas são arcos que a gente também vai interpretar aqui como arcos notáveis, porque tem uma certa facilidade na hora de calcular, por exemplo, os valores de seno e cosseno, que a gente vai aprender a fazer mais adiante. Então, a gente tem aqui 2π sobre 3, que equivale a 120 graus. A gente tem o 3π sobre 4, que equivale a 135. O 5π sobre 6, que equivale a 150. O π, que equivale a 180 graus, como a gente tinha já anunciado aqui.
a gente tem o 7π sobre 6, que equivale a 210, 5π sobre 4, que equivale a 225, 4π sobre 3, que equivale a 240, 3π sobre 2, que equivale a 270 graus. A gente tem 5π sobre 3, que equivale a 300 graus. 7π sobre 4, 315. 11π sobre 6, 330. E, finalmente, quando você completa a volta, você tem 360 ou 2π. Né? Mas aqui no nosso desenho ele vai voltar para o zero, porque ele está contando apenas a primeira volta. Então, como você percebeu, os arcos são medidos a partir do eixo x no sentido anti-horário, certo? Então, o sentido anti-horário é o nosso sentido positivo. Depois que você completa uma volta, você fechou 360 graus ou 2π radianos. Se você continua, né, você vai dar a interpretação de que começou uma segunda volta, e aí faz sentido você continuar marcando os ângulos maiores que 2π. Por exemplo, o ângulo π sobre 6, quando você soma 2π, ele vai ser equivalente a 13π sobre 6. Entretanto, eles vão ter a mesma representação gráfica. A gente vai ter a mesma posição aqui no ciclo para os dois ângulos, embora eles não sejam iguais, né? Já que um está na primeira volta e o outro está na segunda volta, certo? Mas a gente considera eles como ângulos côngruos, justamente porque eles têm medidas diferentes, mas eles têm a mesma representação, a mesma posição aqui no ciclo trigonométrico. Perfeito? Então, por exemplo, o π sobre 2 pode ser interpretado, né, quando você vem aqui na segunda volta, além de π sobre 2, você pode representá-lo também por π sobre 2 mais 2π. Ou seja, ele pode ser representado por 5π sobre 2. Né? O π pode ser representado por π mais 2π. Ou seja, pode ser representado por 3π. E assim sucessivamente. De maneira, então, geral, de maneira genérica, a gente pode representar cada uma dessas posições por infinitas formas. Todo número da forma, por exemplo, vou pegar aqui a forma geral de representar aqui esse ponto que está representado aqui por π sobre 6. De maneira geral, eu posso representá-lo da seguinte forma. π sobre 6 mais, né, π sobre 6 mais 2kπ. Onde k aqui para nós vai ser um número inteiro qualquer. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Ele representa, ele traz para nós aqui todas as representações possíveis, né, do ponto aqui que a gente está representando aqui por π sobre 6. Quando k é um número zero, a gente está, então, concluindo que o alfa é igual a π sobre 6, ou seja, que a gente está na nossa primeira volta aqui no ciclo, no sentido anti-horário. Quando o k é qualquer número positivo, o k identifica a quantidade de voltas completas que você deu no ciclo até chegar nesse ângulo. Então, por exemplo, se o k for igual a 2, a gente vai obter 4π, o que significa que eu dei duas voltas e depois parei no π sobre 6. E aí a gente vai obter um valor diferente de π sobre 6, porém a representação é a mesma, certo? Então a gente vai poder localizar esse valor aqui no gráfico, localizando o π sobre 6. Quando k for um número negativo, a gente também tem uma interpretação geométrica para isso. Se o sentido positivo é o sentido anti-horário, então eu vou avaliar o sentido negativo como sendo o sentido horário. Ou seja, ao invés de medir o ângulo no sentido anti-horário, eu vou medir o ângulo no sentido horário. Então, por exemplo, se k for igual a menos 1, significa que eu vou fazer o quê? Significa que eu vou dar uma volta no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário, e depois eu vou avançar π sobre 6, certo? Eu vou avançar π sobre 6, ou seja, para k igual a menos 1,
para cá igual a menos 1, a gente obtém alfa igual a π sobre 6 menos 2π. E isso é igual a menos 11π sobre 6. Ou seja, eu também identifico com números negativos. Então, você pode perceber que o ciclo trigonométrico, né, se eu considero ele com voltas, né, no sentido anti-horário e no sentido horário, eu consigo identificar ele com qualquer número real que eu queira. Né? Eu consigo identificar com toda a reta real. Né? Se a gente considerar aqui, por exemplo, a reta real, e aqui você tiver a origem, você pode pensar, então, numa identificação do ciclo trigonométrico com a reta real, onde o seu ângulo zero está identificado aqui com o zero, né, com a origem da reta. Os números positivos, né, o lado direito aqui da reta, está identificado com as posições que a gente vai obtendo aqui quando parte do zero no sentido anti-horário. Então, por exemplo, o π sobre 6 estaria identificado aqui com um número cuja distância até zero é π sobre 6. O π sobre 4 estaria identificado com um número aqui cuja distância até zero é π sobre 4, né? E assim sucessivamente. Então, todos os números positivos você vai obtendo à medida que você vai dando giros no sentido anti-horário. Então, a gente pode interpretar essa identificação do ciclo trigonométrico com a reta como se eu pegasse a reta, né, colocasse a origem aqui e interpretasse o ciclo como se fosse um grande carretel e a nossa reta como sendo uma linha infinita. E aí eu vou enrolando essa linha nesse carretel no sentido anti-horário para identificar todos os números positivos, e a parte negativa eu vou enrolando no sentido horário, e assim eu vou identificando também todos os números negativos, ok? Então essa é uma maneira bem interessante da gente interpretar, por exemplo, o ciclo trigonométrico identificando com a reta real. E é isso que vai nos permitir definir as funções trigonométricas, porque a gente está acostumado a trabalhar com funções onde o domínio é um subconjunto da reta, ou então o domínio é a própria reta. Então, a gente vai poder definir funções de R, ou em subconjuntos de R, né, no contradomínio real, ou um subconjunto também dos reais, certo? Então, essa interpretação nos permite definir funções aqui no ciclo, que são conhecidas como funções trigonométricas ou como funções circulares, certo? Então, por meio dessa generalização aqui, a gente pode sempre estar reduzindo a nossa atenção de um arco para um arco na primeira volta. Na verdade, na prática, a gente vai estudar os arcos aqui só nessa primeira volta, nesse intervalo aqui de 0 a 2π. Justamente porque nos ângulos onde você vai passar de 2π ou ficar negativo, né, você vai poder estar identificando com esses ângulos aqui. Então, a gente vai dar atenção especial para esses ângulos aqui que foram marcados, ok? Particularmente, a gente também vai dar uma atenção especial aqui de 0 até π sobre 2, que são os ângulos que a gente diz, né? Como você pode perceber aqui, a circunferência fica dividida em 4 partes. Então, esses ângulos aqui de 0 até π sobre 2 é o que a gente chama de primeiro quadrante, de π sobre 2 até π é o que a gente chama de segundo quadrante, de π até 3π sobre 2 é o que a gente chama de terceiro quadrante, e de 3π sobre 2 até 2π é o que a gente chama de quarto quadrante. Então, a gente vai aprender a definir funções no ciclo trigonométrico, e esses valores que eu marquei aqui são valores, né, notáveis, são valores que a gente vai conseguir calcular efetivamente os valores dessas funções que a gente vai definir e vão nos ajudar bastante no estudo dessas funções, ok? Então, muito bem. Na próxima aula, a gente define, então, as funções seno e cosseno e vai aprofundando o nosso estudo. Tudo bem? Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo.